Olá, eu sou Cristiane Garcia, psicóloga e psicoterapeuta, e a convite do Aproxime-se eu vou falar um pouquinho sobre o uso excessivo da tecnologia e como isso reflete no contexto familiar. Acredito que se você está assistindo esse vídeo, consumindo de alguma maneira esse tipo de conteúdo, talvez você seja mãe ou pai ou algum responsável e atuante de alguma maneira na criação de crianças e adolescentes. Então eu gostaria de sugerir que você desse uma rápida pausa e pensasse quais as melhores lembranças que você tem da sua infância e adolescência, do convívio com seus pais, avós, tios, irmãos, primos. Já se fez essa pergunta? Tá conseguindo lembrar enquanto vou falando? Talvez você se lembre das brincadeiras de correr, de assistir a um filme, quando acabava tinha que esperar rebobinar a fita, de paquerar alguém, tinha que interagir pessoalmente com aquela garota ou aquele garoto, ou a gente contava com a ajuda de amigos para enviar cartinhas e tinha que esperar horas ou mais até de um dia pela resposta. Da minha infância, eu lembro muito dos domingos na casa da minha avó em família, reunida para assistir a corrida Fórmula 1, conversar sobre esse assunto, entre outros, e depois era o almoço. Da minha adolescência, eu lembro que fazer trabalho da escola era uma delícia, não tinha Google, então o grupo tinha que se reunir para ir à biblioteca e aí a gente já aproveitava, almoçava todo mundo junto, depois terminava o trabalho na casa de um ou de outro. Eu gostava do final de semana, mas eu também adorava a segunda-feira, porque era o dia de rever as amigas, de poder conversar, dar risada, ou mesmo chorar no ombro amigo por alguma frustração. Conseguiu visualizar? Qual é a essência dessas lembranças? As interações sociais. E o quanto de habilidade essas vivências nos permite aprender, a troca de olhar, entender a emoção do outro, se colocar no lugar do outro, ser gentil, esperar, ter tolerância, fazer amizades, resolver problemas. Mas e hoje? Quais são as nossas redes sociais? Como são as nossas interações sociais? A própria expressão rede social já nos remete a recursos tecnológicos como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, e-mail. Eu reconheço e temos que reconhecer de fato que as ferramentas como computador, celular e toda a tecnologia nesses aparelhos fazem parte da nossa realidade atual. São bons recursos e a bem verdade é que nós já não saberíamos mais viver sem. Com apenas um aparelho desse, você já não precisa nem mais do papel, da caneta, nem da calculadora, não precisa do despertador, muito menos do telefone convencional, não precisa nem mesmo ir mais às lojas físicas. Dependendo do que você quer comprar, já pode solicitar e pagar pela internet. E aí, como ficam as nossas interações olho no olho? Então a ressalva que fica para nós não é sobre a utilidade e benefícios desses recursos, mas a forma como utilizamos e o tempo despendido. Hoje temos as redes sociais, mas em que medida elas têm sido utilizadas para realmente facilitar a relação social ou se na verdade vem substituindo as interações sociais? Bem, então se existem tantos benefícios e recursos, o que poderia haver de ruim nisso tudo? Quando falamos da relação de pais e filhos, por exemplo, o primeiro impacto que vejo é uma redução significativa no tempo de interação presencial entre esses familiares e, por consequência, um impacto no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Falando do tempo primeiramente, ora, se eu carrego meu trabalho e colegas aqui dentro, eu me torno mais disponível para essas pessoas e menos disponível para o meu filho, menos disponível para o meu marido, por exemplo. Eu posso fazer hora extra a qualquer ou todo momento. Parece que a palavrinha mágica trabalho justifica tudo. Filho, espera só um pouquinho que a mamãe e papai estão resolvendo uma coisinha do trabalho aqui. E de coisinha em coisinha, passou um dia, uma semana, um mês, ops, aniversário do filho e novamente, olha que surpresa, ele já sabe escrever e fazer conta. E sabe por quê? Porque sempre vamos ter trabalho. Sempre que termina uma tarefa, vem outra e é assim que funciona. Mas isso não é exatamente um problema. O problema pode estar na forma como gerenciamos isso tudo e nas prioridades que estabelecemos. Uma solicitação do trabalho pode interromper o seu tempo com a família, mas se a criança te interrompe, ela está te atrapalhando. Afinal, ela pode esperar. Na verdade, ela não pode.
O tempo passa para todos nós e a infância e a adolescência são períodos cruciais para a aprendizagem que se faz pela observação dos modelos que aquela criança tem, das referências que ela tem em casa. Além do trabalho, o celular tem também joguinhos, redes sociais, vídeos na internet e uma série de estímulos que facilmente nos mantém conectados em todo um universo paralelo ao universo real do aqui e agora. E isso também transmite uma mensagem embutida de que aqui dentro é muito mais interessante, né, do que estar de fato presente com aquelas pessoas que, pelo menos em teoria, são ou deveriam ser as mais próximas, família e amigos queridos. E aí que entra o segundo impacto que eu comentei no início, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Como a criança aprende? Olho a olho, através das interações e conversas, ela aprende sobre emoções, sobre como reconhecer a emoção na expressão facial do outro, desenvolve empatia e habilidades para lidar com sentimentos. A criança precisa de atenção e se ela não tiver, ela vai usar os recursos que ela consegue naquele momento, fazer birra, desobediência, que normalmente recebem atenção, mas uma atenção sem qualidade e com uma mensagem de que ela não pode interromper ou que ela não é importante. Porque o adulto geralmente ou fica irritado ou com pressa, né? E aí tenta distrair a criança de uma forma imediata e prática. E nesse movimento acaba conduzindo a criança pelo mesmo caminho. Entrega o celular com alguma distração infantil, cada vez mais e por mais tempo. Não à toa, esse aparelhinho aqui ganhou o apelido também de babá eletrônica. E por todas essas questões, quando falamos de uso excessivo desses recursos, porque a questão aqui é sobre o excesso, as relações sociais ficam fragilizadas. Vai haver impacto na construção de vínculo entre pais e filhos, o que não é difícil imaginar quando esse aparelho aqui recebe mais atenção. E se a criança e adolescente não desenvolvem habilidades socioemocionais, isso vai refletir em algum momento. Como psicóloga, nem sempre eu recebo reclamação específica ou diretamente sobre o uso excessivo do celular, por exemplo, porque se tornou algo tão comum e frequente que as pessoas não percebem. Mas aparece sim no consultório adolescentes tristes, com dificuldade de fazer amizade, que se sentem sozinhos. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, adolescentes e adultos, quais são seus passatempos, ou seja, o que fazem além do trabalho ou do estudo. E com o adolescente a resposta é basicamente sempre a mesma. Eu gosto de ficar no celular. Nem descrevem coisas do tipo, eu gosto de conversar com os meus amigos na internet. Não, a resposta é ficar no celular. E é muito tempo em joguinhos, ou vídeos, redes sociais. E outro agravante é que esse tempo dispendido por eles nem sempre é supervisionado. E a internet, como a gente sabe, tem riscos e perigos. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, divulgou que crianças de até 5 anos de idade não devem passar mais de 1 hora diante das telas. E bebês de até 1 ano não devem fazer uso desses recursos. Entendemos que para adultos é diferente, mas fica aqui a reflexão de como estamos fazendo uso do nosso tempo e desses recursos tecnológicos. Os estudos são mais recentes pelas tecnologias serem novas também, mas já há evidências de que o uso exagerado de TV, computador, celular, tablets afetam sim o processo de aprendizagem, a capacidade de concentração, promove isolamento social. Todo o imediatismo que temos hoje afeta a capacidade de tolerância à frustração, de desenvolver essa capacidade. E mesmo em casos mais graves, a tecnologia vem gerando vícios. E obviamente que isso vai também contribuir com o afastamento da família. São válidas aqui algumas dicas simples. Organize o tempo do seu trabalho e até um tempo a mais se for necessário, mas pré-determinado para resolver as pendências e o que não for possível deixar para resolver no dia seguinte. Se estiver dentro de casa, deixe o celular longe, assim você pode se concentrar e se dedicar mais tempo à sua família. Se estiver com amigos, deixe o celular no silencioso, naquele momento crucial de interação e depois você olha os recados, e-mails. Além, é claro, de planejar mais tempo e atividades com a sua família. Espero que essa reflexão tão importante em dias atuais possa ter lhe ajudado a refletir, a compreender melhor os impactos da forma como usamos a tecnologia nas nossas interações familiares e sociais.
Obrigada e um grande abraço.